Ok, gente, nós já lemos o Gênesis do 1 ao 5, quando nós falamos da criação dos céus e da terra. O Cláudio já está providenciando para a gente, muito em breve a gente vai estar colocando aí nessa lista para vocês, ok? Para que vocês possam consultar, quem chegou depois, e quem já tem, quiser consultar de novo. O Claudinho vai pôr aí um link que vocês vão ver, eu não sei como que chama. Cláudio, me ajuda aí. É uma página? É o que isso aí? Vai ser um canal, a gente vai criar um Ah, canal lá no YouTube ok. e a gente vai Nós estamos abrindo disponibilizar. um canal aí, eu estou conversando com o Cláudio para abrir um canal, e o nome do canal vai ser O Escravo de Cristo. Então, esse escravo de Cristo aqui vai estar juntando as coisas, vai pedir ajuda do outro escravo de Cristo, que é o Cláudio aí. Já já ele vai pôr aí o logotipo, porque aí vocês já vão se familiarizando com a imagem. Quando ele soltar, aí você já pode buscar os vídeos lá. A gente vai fazer uma coisa um pouco maior, tá bom? Então, ó, completando a informação, nós falamos da criação do mundo, da criação do homem e da mulher, né, da queda do homem, do Caim, do Abel, e aí depois nós entramos no do 5 ao 10, né, aonde já do lado de fora o homem passou por dificuldades, passou por guerras, passou por lutas, adversidades, e aí Deus vem tentando arrumar o homem, e o homem não quer conserto, e Deus faz um homem chamado Noé, faz esse homem chamado Noé pregar por 120 anos para as pessoas se arrependerem, mas as pessoas não se arrependem. E aí Deus manda um dilúvio e detona tudo, acaba com tudo e rebenta tudo e salva só aquela família, né? Que é os 3 filhos dele com as esposas, o Noé e a esposa dele, né? E aí nós finalizamos o capítulo 11, quando a gente viu que Noé e os descendentes dele tiveram filhos, e eu lembro que eu falei para vocês lembrarem de 2 nomes, ok? Se alguém lembra o nome dos 2 cabras que eu falei, ó, grifa o nome desse cabra aí, põe um traço, passa um tracinho aí na sua Bíblia no nome desse cabra. Alguém lembra o nome dos 2 cabras? Se alguém lembra, pode falar. Cri, cri. O nome dos 2 cabras é Peleg e Nimrod. Esse Nimrod e esse Peleg, ok? Esses 2 cabras vai dar um trabalho, rapaz. Grifa o nome desses 2 cabras. O nome deles começa já a aparecer ali no Gênesis, no capítulo 10, do verso 8. Vai aparecer o Nimrod. Capítulo 10, verso 8, vai aparecer esse Nimrod, e depois, no capítulo 10, no verso 25, vai aparecer esse Peleg. Então, ó, eu sugiro que sempre você esteja com uns desses aqui, ó, tá vendo? Para que vocês coloquem marcas, tá vendo? Ó? Então, ó, você tendo um marca-texto, você vai fazendo as marcas aí também, né? E colocando observações. Tudo bem? E aí Marca texto acaba... tem? Oi, Cláudio. Marca texto. Marca texto, né? Então, é legal para que você vá colocando essas sublinhações aí, para lá na frente, se você tiver alguma dúvida, voltou, você já está com o camarada marcadinho ali direitinho, né? Boa, boa. Joia. Então, hoje nós vamos começar do verso 11, do capítulo 11 até o capítulo 15. Então, ó, aqui a gente já vai ver que a Terra tinha uma língua só. Todo mundo só falava a mesma língua. Mesma língua. A mesma língua. E aí, o que acontecia? As pessoas, todos podiam se comunicar, todos entendiam um ao outro. E aí, o que aconteceu? Essas coisas começaram a gerar alguns planos. E aí, você vai ver no verso 4 que os homens têm uma ideia. E a ideia é assim, ele diz assim, ó, vamos edificar, ó, o verso 4, capítulo 11, verso 4. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo o topo chegue no céu. Olha a ideia dos caras, ó. Eles querem que o topo dessa torre chegue no céu
E ó, ele faz um aviso. E aí nós vamos estabelecer um nome. Ele, além de querer que chegue no céu, ele ainda vai estabelecer um nome. E aí, olha o que acontece. Para que nós não sejamos espalhados. Então, olha o pensamento do cara, ok? Ele já está pensando em juntar um povoado aí. Porque ó, o objetivo dele é não ser espalhado sobre a face da terra. Tá vendo? Ó? E aí você vai ver que o cara que está falando isso aí, ele está lá em Gênesis, Gênesis capítulo 11, verso 9. Nós vamos ver ele falar daqui a pouco que lugar é esse. E aí ele vai falar assim, ó, verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Então, na verdade, essa torre, ela é um altar. Essa torre é como se fosse uma igreja. Essa torre é um lugar para ser adorado. E adivinha quem está querendo ser adorado? O nó cego do Nimrod. Porque é dele isso daí. Ok? Quem quiser fazer alguma pergunta, é só ter uma teclazinha em algum lugar aí, de uma mão. Você tecla aí que o Claudinho está ajudando eu aí, está de olho, tá bom? Se você quiser fazer isso, Severo, é essa aí. Ok? Aí essa mãozinha vai aí, o Cláudio aciona você. Beleza? Tranquilo? Tem alguma pergunta? Espera aí que está desligado o seu microfone. Espera aí, que ele vai ligar. Abriu. Abriu agora. Pode. Qual é a pergunta? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente pela participação aí. A minha pergunta é, Rinod, ele foi um dos descendentes de Noé, confere? O Nimrod? Isso. O Nimrod, ele no capítulo 10, você vai ver que ele é descendente de Cuxi, que é descendente de Canaã, o mesmo filho que Noé amaldiçoou. Tá, boa, era isso que eu queria chegar. É esse mesmo. Esse filho que Noé amaldiçoou foi aquele que pegou ele, viu a nudez dele. Esse aí a mesmo. embriaguez e a nudez, isso. Correto? As duas coisas. Bem. Okay? Então tá. Então, bora Perfeito. lá. Aí, olha o que acontece. Eles edificam essa torre. E aí Deus vem olhar isso daí. E aí, olha o que acontece. Disse... Então, desceu o Senhor para verificar a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E disse, eis que o povo é um todo e tem a mesma língua. E isso é o que começam a fazer, não havendo restrição para tudo o que eles intentavam fazer. Então, Deus vem e vê o que esses camaradas estão fazendo. E Deus está vendo que eles estão querendo construir um altar. Deus está vendo que eles estão construindo um altar. E, Deus, ele fala que ele é o Deus único. Ele é o Deus único. E aí, olha o que acontece. Deus põe confusão nas línguas. Deus põe confusão nas línguas. Aí está escrito assim, verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um ao outro, e assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, de edificar essa cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Então, você lembra no verso 4? Eles estão falando para que a gente não seja espalhado. E aquilo que eles planejaram de não ser espalhado, no verso 9, você vai ver que foi exatamente o que Deus fez. Deus espalhou, porque Deus não queria pagãos no meio do povo que ele queria separar. Porque lembra que ele acabou de dar um dilúvio na terra? Ele acabou de dar um dilúvio na terra para limpar e começar de novo. E agora esse camarada vem fazer esse fuar e esse tumulto aqui no meio dessa história. E aí Deus vai e espalha eles por toda a terra. E olha lá como se chamou o nome da cidade deles, Babel. Olha aí no versículo aí, a cidade, versículo 9, e chamou aquela cidade Babel. Sabe como que essa cidade vai se chamar no futuro? Babilônia. Babilônia. Olha que doideira que é isso daí, né? E aí continua tudo e vai falar, né, do verso 10, o 11, vai falar da família
do próximo homem que Deus vai chamar. Por quê? Porque Deus, ele cumpriu o protocolo com Noé, né? Ele tira Noé de lá do meio daquele povo, afoga tudo lá, destrói tudo, e agora ele vai recomeçar a história. Então, Deus está procurando uma nova pessoa para fazer essa história acontecer. E aí você vai ver que tem um pouco de descendência, né? Vai falar o verso 11, olha o verso 11 aí, ó. E viveu 100, né? No outro estudo, eu falei da origem dos locais aonde estavam cada um dos filhos, né? E os lugares ocupados. E aí esse 100, ele vai falar assim que gerou um filho chamado Arfaxade, né? E aí viveu Arfaxade, vai falando as idades e tudo, e aí vai falar que ele teve um filho chamado Selá, e esse Selá vai gerar um filho, né? E aí depois esse Selá vai viver um tanto, aí vem o filho desse Selá, né? E viveu 34 anos e gerou Peleg. Olha o camarada aí, ó. Olha o camarada aí, ó. E viveu Éber, depois que gerou Peleg, 430 anos, e teve filhos e filhas. E viveu Peleg, ó, esse aí, ó. 430 anos e gerou Reu. E viveu Peleg, depois que gerou Reu, 290 anos, e gerou filhos e filhas. E aí ele vai falando de cada um desses, aí vai gerar, no 23, vai gerar um tal de Serug, o 24 é o que interessa para a gente. Fala, Severage. Espera aí. Voltou? Pronto. Vai. Você tinha falado que esse camaradinho aí, esse Peleg também, é da turma do Rinode aí também, né? Tá marcado, dele, acabei de marcar. Você vai ver os rolos que esse cara vai se enfiar. Tá bem. Perfeito. Tá? Grifa ele. Ó, o 24 agora é o que interessa pra gente. Tá vendo? Ó? E viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Esse cara aqui, esse Terá aqui, é o cara que vai ser o pai do Abraão, o pai da fé, né? Aí vai falar que esse Naor viveu e gerou Terá. Aí esse Terá, olha o 26, e viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Grifa aí, além do Abraão, esse Harã. Grifa esse Harã. Se você puder pôr uma marquinha nesse Harã, faz uma marquinha nele aí. Olha o 27. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou Ló. Essa história de Ló todo mundo conhece, né? Aquele cara que deu perdido no Abraão, né? Aí olha o que acontece. Esse Harã, ele morre. Olha o verso 28, ó. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então, veja, Abraão, ele está em Ur dos Caldeus. Lembra que o pai dele também é de Ur dos Caldeus? Então, Deus vai buscar ele lá. Eu quero abrir um parênteses aqui agora, e eu quero deixar bem claro para vocês que isso que eu vou falar não está na Bíblia, ok? Se vocês quiserem depois, a gente tenta verificar e manda isso para vocês. Existe uma história de tradição judaica que diz que o pai do Abraão, ele era vendedor de ídolos. E ele vendia ídolos de todos os jeitos, tamanho, tudo. E um dia ele vai viajar e manda o Abraão ficar tomando conta dos ídolos dele, né? Era uma loja de ídolos. Como você vai, às vezes, em Roma, e em Roma lá tem várias imagens do apóstolo Pedro, Paulo, tem todo o pessoal, né? E aí ele foi, e aí ele deu as coordenadas. Ó, primeiro você dá as oferendas para os grandes, depois para os médios, depois para os pequenos. E aí o Abraão, na época era Abrão, não era ainda Abraão. Ele pegou e falou, não, entendi. E olha o que aconteceu. Quando o pai dele saiu, ele pegou um porrete, quebrou tudo no porrete, as imagens, tudo. Quando o pai dele voltou, o pai dele falou assim, você é doido, rapaz. Olha aí o que você fez e agora nosso dinheiro. Como que eu vou vender? Aí ele virou e falou assim, não, pai, eu dei primeiro a comida para o pequeno, aí aquele grandão ficou com raiva, aí foi lá e pegou o porrete e destruiu tudo. Aí o pai do Abraão respondeu para ele assim, você é doido, é bobo?
como eles não têm braço, eles têm braço e perna, mas não anda, não se mexe, não faz nada, você vem querer me enganar com essa história besta? Ele virou e falou assim, então, pai, o senhor sabe de tudo isso e o senhor ainda idolatra eles. Né? Então, vai lá. Olha, inclusive, eu acompanhei aquela série lá, Gênesis, né? E tem essa passagem aí. A gente sabe que tem muita coisa que não está escrito, né? Mas eu creio que isso possa ter sim acontecido, porque faz confusão mental O negócio ficar é esse. alimentando o pequeno, o médio, o grande. Epa, e aí, não sei, eu creio. Só isso. Maravilha. Então, ó, essa aí é uma história judaica, né? A gente não sabe o quanto tem de verdade, mas tem muito sentido. Quero agradecer o Xandão, porque ele está mandando o significado do nome desses caras. Eu vou passar para o Cláudio e o Cláudio repassa para vocês, tá bom? O nome desses caras, Peleg, Serug, Reu, né? Eber, Selá. Então, é um negócio que é bem grande. Então, obrigado aí, Xandão. E aí, olha o que acontece. Cadê? Aqui. Estamos aqui, o Harã morre. Nós estamos no verso 28. Ó. O Harã morre. E aí o Ló é filho desse Harã. E aí diz assim, ó, o 29. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. Aí tomou Terá. Terá é o pai do Abraão, estou no 31. E tomou Terá seu filho, Ló. Tá vendo? Ó? Filho de Harã. Seu filho e a Sarai, nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Então, agora, ó, Abraão está saindo com sua família, com o pai e tudo. Tá vendo? De Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Então, ó, eu queria fazer outra observação aqui. Abraão vai pegar esse Ló depois e vai levar com ele. Por quê? Porque ele está seguindo o modelo do pai. O pai pegou o filho do Harã, que é esse Ló, e levou. E aí o Abraão, ele pega e segue o modelo do pai dele, né? E às vezes a gente faz isso também. E olha o que acontece. Quando a gente toma algumas atitudes por dó, muitas vezes a gente amarga prejuízos muito grandes, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a dó, ela vai levar a gente a cometer alguns erros que no futuro isso aí pode ter consequências para a gente, né? Pode ter consequências para a gente. O Xandão mandou uma observação aqui do nome dos camaradas. Cadê aqui? Do verso 11, ó, 100, verso 12, Arfaxade, verso 14, Selá, verso 16, Eber, verso 18, Peleg, verso 20, Reu, verso 22, Serug, verso 24, Naor, e verso 26, Terá. Aí, ó, quando você pega todos esses nomes e você alinha esses nomes, dá escrito aqui, ó, quando você junta esses nomes, forma como se fosse uma frase, ó, um nome famoso, Sem, trará cura, Arfaxade, por meio do enviado, Selá, do outro lado, Eber, após a divisão, Peleg, um amigo, Reu, trará renovação, Serug, luz, Naor, mesmo na demora, terá até que venha o pai exaltado, Abraão. Então, tirando os nomes e falando só a frase, ó, um nome famoso trará cura por meio do enviado, do outro lado, após a divisão. Um amigo trará renovação, luz,
mesmo da demora, até que venha o Pai exaltado. Isso aí, esta frase é o significado desses caras. Você vê como a Bíblia tem tudo. A Bíblia tem tudo. A gente só precisa ter tempo para ler, né? Então, eu vou mandar para o Cláudio, eu não sei como, mas depois o Cláudio manda isso para vocês, tá bom? Porque o Cláudio é o homem da tecnologia. Estou mandando para ele, aí depois ele Essa vem aqui ia ser a minha pergunta. Oi? Essa aqui ia ser a minha pergunta. Ok. A explicação foi bacana, mas eu preciso, depois de ter isso daqui, para a gente dar Maravilha. O continuidade Cláudio no vai estudo. mandar para vocês, eu acabei de mandar para ele. E agora Perfeito. eu vou entrar no capítulo 12, o chamado do Abraão, ok? Então, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, veja, Deus está mandando o Abraão fazer 3 coisas. Olha aí, olha lá, verso 1, 12, 1. O Senhor disse para o Abraão, olha o que ele disse, sai da tua terra, 1. Tá vendo, da parentela da casa do teu pai, 2, tá vendo, o Cláudio está marcando aí, e 3, para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus está mandando o Abraão fazer 3 coisas, certo? Sair da terra, sair da casa do pai e entrar e na terra que ele vai mostrar. Fala lá, Murilo. Boa noite, tudo bem? Então, como o senhor estava falando agora, tem um significado bastante importante, né? Que a Bíblia relata para a gente que nem sempre o lugar que estamos acomodados é o melhor lugar para Deus, né? Deus, ele conhece os caminhos, a gente só conhece até onde chega nossos olhos, né? Sim, nem as pessoas geralmente que são próximas da gente, que convivem, geralmente são as pessoas que estão preparadas para caminhar conosco. E às vezes nem a gente sabe bem o que a gente quer. A gente às vezes quer uma coisa, mas Deus chega lá e mostra para a gente que aquilo que a gente quer não é o que tem que ser, né? Quem mais, Cláudio? Ok. Então, vamos lá. Então, Deus está pedindo 3 coisas para o Abraão, ok? Sai da terra, 1. Sai da casa do pai, 2. E a terceira, vai para onde eu te mandar. Mas aí, olha no verso 2, que lindo, Deus devolve 3 coisas para ele, Farei de ti uma grande nação, 1. E abençoarei, 2, e te engrandecerei, e o teu nome será uma bênção. Então, Deus pede 3 coisas para ele, mas também Deus oferece 3 coisas para ele, né? Nosso Deus, ele não deve nada a ninguém. E diz assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Agora, olha aqui, o 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Então, o Ló já sai atrás dele, Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então, ele viu o modelo no pai dele e agora o Ló sai atrás e ele não fala, volta, Ló. Mas ele permite que o Ló vá atrás. Ok? Aí, olha no 5. Abraão tomou a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, mais as pessoas, né, que lhe nasceram. E Harã, e sair em Harã, Harã, no caso aqui, é a cidade, porque o nome da cidade era o nome do filho do Terá, tá? Ok? E saíram para ir para a terra de Canaã, e ali chegaram. Então, agora, Abraão está saindo com o povo dele, vamos dizer assim, os trabalhadores dele, o Ló, e o Ló está levando o grupo dele também. Não está indo sozinho, não. Mais para frente nós vamos ver isso. E aí, olha o que acontece. E aí vem os 6 contando essa história, né? Os 6 que o Abraão passa por aquela terra até chegar em Siquém, né? Junto aos carvalhais de Manre. Passa uma marquinha aí nesse Carvalhais de Manre. Passa aí uma marquinha aí, porque vocês vão ver que isso daí vai ser muito comentado, esse local aí, Carvalhais de Manre.
Ok? Alguma observação aí, Cláudio? Não. Ok. E aí, nós vamos ver que vai estar acontecendo um monte de coisa nesse caminho, né? Aí, Duda, o pergunta pra Abraão, mãe, no por verso favor, número se... 10. No Pergunta pra verso mãe se ela número consegue 10. trazer minha blusa cinza, que tá lá no banheiro do escritório. O que foi? Ah, eu vou pedir para o pessoal que está com o microfone aberto fechar aí. Isso, porque aí vocês estão conversando coisa particular. Aí. Alguém aí, ô Cláudio, tá tudo certo? Tranquilo. Ok. Então, agora, Abraão, indo a Canaã, ele vai passar pelo Egito, né? E aí, Abraão vai andar, vai passar pelo Egito. E no verso 13 diz assim, ó. Abraão fazendo um pedido, ó. Dize que eu te peço que és minha irmã, para que me façam bem por tua causa, para que viva a minha alma por amor de ti. Então você vai ver que assim que ele chega lá no Egito, o Abraão ele pede para Sara falar para as pessoas que ela é irmã dele, mas a Sara ela é esposa dele. Aí a gente fica assim numa situação difícil, né? No Gênesis capítulo 20, verso 12, vai estar falando essa história daí, né? Mas lá na frente nós vamos ver. Porque, de fato, a Sara era filha por parte de pai, né? Porque você vai ver na Bíblia, muitas vezes, os homens mandando buscar esposa para os seus filhos na parte da sua família, né? Então, era uma meia-verdade. Por quê? Porque a Sara era irmã por parte de pai. Mas, assim, ele não precisava fazer isso, né? Mas, por algum motivo, ele tinha medo que a Sara era muito bonita e os camaradas, normalmente, quando queriam uma mulher, eles mandavam matar o marido para poder ficar com a mulher do cara. Ô, Cláudio, alguém chamou aí? Ouvi você chamar? Murilo. Oi, Murilo, diga lá. Me desculpa, eu apertei sem querer. Ok. Então, vamos adiante. O Severo tem alguma coisa também? Ou... Sim, sim. Esse costume de buscar dentro da parentela a mesma esposa, o mesmo companheiro, é pela questão da fé, correto? Para que Também. aquilo também. Também porque lembra que Abraão era idólatra? Certo. Então, na verdade, eles gostariam de manter a tradição e deixar o clã sempre preservado. Indiretamente, eles estão fazendo o que Deus quer, mas eles ainda não sabem. Vocês vão ver isso claramente quando chegar um camarada chamado Judá, ok? Vocês vão perceber que eles vão fazendo o que Deus quer, mesmo sem saber. Então, ó, você começa a perceber que isso não vai ser só uma vez, ele vai fazer 2 vezes isso. E depois o filho dele também vai fazer. É incrível, né? E nós vamos avançando, né? E o Abraão, no verso 16, ele tratou bem Abraão, mas nós vamos ver que no verso 17, feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então, olha o que acontece. Por esse Faraó ter pego a mulher do Abraão para a esposa, verso 17, você vai ver que ele recebe algumas maldições já, né? E, olha o verso 18. Então chamou o Faraó a Abraão e lhe disse, o que é isso que você fez? Por que não me disse que ela era tua mulher? Né? Por que disseste, é minha irmã? Porque eu a tomei por mulher, agora, pois, eis que a tua mulher toma e sai das minhas terras. E aí o Faraó dá ordens a respeito dele sair, e ainda que manda que acompanhe ele e a sua mulher, e tudo que ele tinha para sair de lá, né? Aí eu estava lendo algumas coisas, né? E a gente fala assim, mas como que o Faraó sabia disso, né? Foi porque Deus falou com o Faraó em sonho, para ele não tocar na Sara. Apesar da mancada do Abraão, mandar ela falar que é irmã, Deus manda um sonho no Faraó para ele não mexer com a Sara. Porque a Sara, ela é a matriz
daquele que lá no final vai gerar o Salvador do mundo. Ok? E aí a gente entra no capítulo 13, que diz, né, Abraão volta ao Egito. Então, veja, o cara está indo para Canaã, agora ele chega lá no Egito, né? Em vez de ir para o caminho que era o natural dele, que é Siquém, ele volta para o Egito de novo, né? Aí diz assim, saiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e a sua mulher, e levando tudo que tinha, também levou com ele Ló. Abraão saiu muito rico em gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do sul de Betel até o lugar do princípio onde está a sua tenda, em Betel-Ai, né? E aí você vai ver que ele continua seguindo. E no 13:5 diz assim, ó, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tenda, e não tinha capacidade para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podia habitar juntos. Então, ó, você lembra que o Ló saiu atrás do Abraão? Então, ó, o Ló sai atrás do Abraão e ele já sai levando a galera dele. Agora, olha o que acontece no capítulo 13, verso 7. Separação de Ló e de Abraão. Aí, ó, diz assim, e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Então, veja, ó, se o Ló tivesse saído sozinho, por que esses pastores do Ló estão aqui reclamando o pasto? Então, o Ló, ele já saiu na captura do Abraão, porque ele já sabia que Deus tinha uma promessa para o Abraão, né? E aí diz assim, e os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Olha o 8. E disse Abraão para o Ló, ora, não haja contenda entre você e eu, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Aí ele dá uma sugestão, ó, no verso 9. Não está toda a terra aqui na nossa frente, então precisamos nos separar. Assim, se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. E se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Agora, olha o verso 15, ó. Olha o verso 15. Diz assim, ó. O 15? Não, verso 10. Me perdoe, Cláudio. É o verso 10. Olha o que o Ló faz. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina, o gramado do Jordão, que era todo bem regado, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. E aí Ló escolheu para ele toda a campina do Jordão e partiu para o oriente e apartaram-se assim um do outro. Então, ó, o Abraão fala assim, ó, não dá para a gente ficar junto. E aí, olha o que o Ló faz. Ah, então, já que não dá para a gente ficar junto, aí ele olhou, aí ele viu assim, ó, o deserto do Saara de um lado e a Amazônia do outro. Ele falou assim, ó, então eu vou no sentido da Amazônia e aí você vai para o outro lado. Com um amigo desse, quem precisa de inimigo? Né? E aí o Abraão, ele já tinha a promessa, então ele não ficou preocupado. Ele sai andando, né? Ele sai andando no sentido que ele sabia que Deus ia abençoar. Em contrapartida, o Ló, ele vai na direção de Sodoma e Gomorra. Ok? Fala lá, Cláudio. Severino quer falar. Opa, manda eu lá. Eu que pedi. Se a gente colocar isso, né, nos dias atuais, né, a gente vai se deparar a muitas situações parecidas, né? Muita aquilo gente que eu falei, por dó, a gente quer vai mais fazer vantagem, quer mais vantagem do que ser justo, né? Então, porque questão, quando você... A questão isso eu vejo assim, né, mestre? Que Deus nos dá a sabedoria e a gente tem a escolha para poder fazer isso. E às vezes a gente age pela carne e deu no que deu, né? Então, todo a cuidado fé de Abraão, todo cuidado é pouco. Quando você tem uma direção de Deus, siga a direção de Deus, ainda que as pessoas achem que não. Ok? Que vale a opinião de Deus. Parece que a Maria tem alguma fala e a Su também. Maria? Pergunta, pastor. De fato, é da mesma
do mesmo capítulo, né? Uhum. Deus dá uma direção para o Abraão. Ele fala, vai, sai da casa do teu pai, deixa tua parentela e começa uma nova vida. Vai onde eu te mando. Tudo bem. Aí Deus já deu uma direção para ele, falou que ele ia em outro lugar, que ele vai fazer outras coisas, que ele vai dar um povo grande, abençoado, enfim, ele vai ser o cara, né? Uhum. Mas eu noto que ele tem aqui, ele acredita em Deus, o que Deus fala, mas assim, ele fala que a esposa dele é a irmã, então, tipo assim, entra um medo na vida dele, e depois esse medo parece que vai embora quando o cara fala, pega daqui, você vai no deserto e eu vou em um lugar melhor, né? Nesse caso. Mas se você for olhar, você vai ver que depois que o faraó pega a mulher dele, ele vai orar, entende? É como se ele se arrependesse daquilo. Mesmo ele cometendo de novo, ele se arrepende daquilo, né? Porque ele sabe que a descendência e essa bênção dele aí pode cair por terra por uma decisão errada, né? E outra coisa, da mesma forma, outra promessa de Deus para ele era que a família dele ia ser conhecida, multiplicada no mundo inteiro, né? É o verso 15, ó. Porque toda essa terra que você vê te darei, e para a sua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, 16, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a tua descendência. E nesse caso, na terceira vez que eu vejo também a falha, assim, tipo, humana, né, do Abraão, quando a esposa de ele fala que ele era estéril, que não podia ter filho, disse dormir com a concubina, com a senhora, com a serva que ela tinha. Sim, ela vai falar isso mais para frente, que ele vai ela vai entregar. Assim, outras coisas que ele, assim, não que não acreditou, mas assim, passou por cima. Será que será certo? Será que será assim mesmo? E eu acho que ele tinha um pouco de dúvida no princípio. É que assim, Deus não tinha falado com outra pessoa antes, né? Só com o Noé, né? E agora ele ouve lá, no meio dos idólatras, alguém falar com ele. E agora ele tem que começar a tomar decisão. Por isso que até hoje ele é o pai da fé, né? Das três maiores religiões do mundo, que são os muçulmanos, os cristãos e os judeus. Né? O Abraão é o pai da fé em um único Deus. Sim. Fala, só isso. Mas glória a Deus. Porque a gente, às vezes, passa por isso também, né? Um exemplo bem simples. A gente está numa reunião importante, aí acabou a reunião, aí alguém liga e você está com um fechamento para fazer, que é o ganho do mês. Aí aquela pessoa liga, aí às vezes a gente vira e fala assim, fala que eu não estou, depois eu ligo. O fala que eu não estou diz que não é minha esposa. Né? Era mais fácil eu virar e falar assim, não dá para eu atender agora, depois eu te chamo, né? Ou você manda alguém falar, não, agora não dá, agora eu não estou, não dá para atender, né? Fala, Su. Boa noite a todos. Então, na verdade, essa passagem me trouxe à memória uma palavra que Deus me deu muito forte no final do ano passado, que é um convite ao caminho da improbabilidade, né? A passagem que Deus tinha me dado muito forte no final do ano passado é que Jesus estava no deserto e ele tinha fome e o diabo, de certa forma, né, falando rapidamente, ele oferece o pão. Uhum. E de um lado a sua necessidade, do outro lado nada, que é um Sim. convite a um banquete que você não vê, porque tudo que Deus nos oferece é infinitamente maior do que a gente pediu, sonhou ou imaginou. Se a gente não sonhou nem imaginou, o caminho da improbabilidade é o que leva à graça dele. E essa passagem me remeteu muito a essa passagem de Jesus no deserto, que é um convite a caminhar no lugar onde só Deus pode fazer. A situação é bem simples. Usando até essa mesma fala que você está usando aí, Satanás viu que Jesus estava com fome e foi oferecer pão. Só que Jesus é o pão da vida. Ele quis dar pão para o pão da vida, entendeu? Então, não vai funcionar, né? Diferente da gente, do Abraão, né?
diferente da gente do Abraão, né? Que, às vezes, por não ter o discernimento, a gente acaba fazendo essas coisas. E Deus conhece, mas assim que o Abraão se arrepende, Deus faz a obra também, né? O que eu até quis dizer que, assim, às vezes a gente tem uma palavra, Sim, só que a gente Sim. quer caminhar na nossa necessidade. sim. Só que a E nossa Deus nos faz um necessidade é convite a sair suprida. da necessidade, né? É. Deus nos faz esse convite a sair da nossa necessidade Sim. para caminhar nos caminhos de improbabilidade, para que a graça e a glória dele seja estabelecida. Porque é aquela questão da confiança, né? E aí o 14, tem mais um aí, a sua acabou aí, né? Tem o Severo aí que está com essa mão aqui, ou o Cláudio é da antiga? Ok. Ok. Sua acabou aí. Seguir? Ok. Aí olha o que acontece, ó. Entramos no capítulo 14, ó. Hoje, glória a Deus, estamos dentro do horário, hein? Eu estou tentando fazer de 1 hora, estourando 1h15, irmãos, porque eu sei que é complicado para muita gente, né? Mas, glória a Deus, a gente está conseguindo. Aí, olha o que acontece. Capítulo 14. O Abraão vai no sentido de um lado e o Ló vai para o outro, né? E aí, olha lá, Deus faz a promessa para o Abraão, tipo, ó, Abraão, não esquenta a cabeça, não. Ele pegou o lugar bonitinho, gostosinho, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? E no capítulo 14, 4 reis vão fazer guerra contra 5 reis. E o Ló está junto com os 5 reis, né? E aí você fala assim, 5 reis vai ganhar, tá tranquilo, né? Esses reis, você vai ver que está aí, né, no 14, verso 1, né? Dos quais o principal é esse nome feio aí, ó, Quedorlaomer. Esse aí é o Bambambam, ele é o rei de Elam. Ó, o Cláudio está sublinhando aí, ó. Quedorlaomer, rei de Elam. Esse camarada aí, você vai ver que ele está... Muitas confusões ele está envolvida, né? E aí eu não vou ficar falando esses nomes todos aí, porque depois vai gastar tempo aí desnecessário, né? Mas esse Quedorlaomer aí é o chave, ok? Eles fizeram essa guerra, né? E olha o que acontece no meio dessa guerra. Verso 4. 12 anos havia servido Quedorlaomer, mas ao 13º ano se rebelou. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em Arã e os Emins em Savé-Quiriatim. Eu queria só fazer uma observação. Esses Emins aí, ó, quando você vê esses Emins, era gigante. Será que esse Quedorlaomer aí era brinquedo? Porque o camarada já foi direto lá para ferir os gigantes, né? Que é esses Emins aí, ó, né? Verso 14, 5. E, ó, só para você saber, esses camaradas, eles estão em Deuteronômio 2:21. Se o Cláudio puder pôr, ele está em Deuteronômio, capítulo 2, verso 21. Aí vai falar desse camaradinho aí. Olha aí que situação. Pegou aí? Olha aí, ó. É isso aqui, o Cláudio? Conseguiu? Deuteronômio 2:21. Deuteronômio 2:21. Tem algumas observações aqui que o Xandão está nativo aqui comigo também, depois a gente vai mandar tudo. Aí, ó. Um povo grande e numeroso e alto, como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram ali em seu lugar. Então, ó, veja se o camarada era brinquedo, esse Quedorlaomer aí. 14, verso 5.
Gênesis 14, 5. Ele foi lá na terra dos gigantes e tomou a terra dos gigantes, né? E eles entraram nessa briga. Então, ele fala assim, ó, verso 8 do capítulo 14. Então, saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Zeboim e o rei de Belá, que é Zoar, né? E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. O Xandão mandou um negócio aqui que eu vou dividir com vocês, né? Que é o nome do lugar, o nome do rei e a cidade, né? O rei Berá é o rei de Sodoma, que significa filho do mal ou maldade. Birsa, o rei de Gomorra, significa iniquidade ou filho da impiedade. Sinabe é o rei de Adimá, que significa esplendor ou espinho brilhante, que pode indicar orgulho. Sinabe, Adimá eu falei, Semeber, de Zeboim, que significa nome impotente ou glória elevada. E o rei de Bela, que é Zoar, que significa pequena ou insignificante, né? Então, você vê que esses aí é o rei de um lado. Agora, olha o rei do outro. Sinar é o Anrafel. Cair de Deus ou Deus da escuridão, que está associado à Babilônia. Aí o outro, Arioque, que é de Elazar, que significa leão que ruge, ou servo feroz. Kedorlaomer, que é o rei de Elão, que é a Pérsia, servo de Lagamar. Lagamar é um deus elamita e o nome mostra a idolatria direta. E o Tidal, que é o de Goim, que significa nações, que é temor, grande e rei das nações. Pode simbolizar domínio político ou confusão dos povos. Vou mandar isso para o Claudinho depois. Eu não tenho nem ideia como que ele vai mandar isso para vocês, mas o cara, como ele é o gênio da informática, eu confio nele, não é de hoje, não. Esse cara aí é ninja. Sempre me ajudou. Então, vamos lá. Aí nós estamos no 15, falando que esse rei aí foi lá e foi para cima com tudo, meteu as caras e conquistou a terra dos gigantes, né, os Emins. Isso é o 14:5 do Gênesis. E aí nós vamos para o 11, que foi assim, ó. O 10 foi do Vale de Sidim, o 11, verso 11. E tomaram todos os bens de Sodoma, de Gomorra, e todos os seus mantimentos e fugiram. Também, ó, olha no 12, ó, pegaram o Ló, que habitava em Sodoma, irmão de Abraão, e de seus bens, e se foram, né? E se foram. E aí, olha o que acontece. O Ló, ele é levado cativo. Quando esse Ló é levado cativo, olha o que acontece. Esse Ló é levado cativo, e aí começa uma situação agora aonde Ló é um preso político. O Ló é um preso político e foi levado. Agora, olha o verso 14. Ouvindo Abraão, olha lá, ouvindo, pois, Abraão, que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa. Olha que coisa, ele levou 318 e os perseguiu até Dan. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu olhei aqui, eu li que o Abraão pegou 318 homens e foi atrás dos camaradas, eu já tinha pensado, porque eu falei assim, meu Deus do céu, os camaradas vieram 5 reis contra 4 reis. E aí você já pega e fica vendo a situação. Esses reis aí, vamos supor que era um povoado pequeno, tinha mais ou menos uns 500 soldados, 1.000 soldados. Aí você pega, vamos supor, com 4 reis, são 4.000. E aí Abraão vai com 318. Sabe? Aí você olha assim, você fala assim, meu Deus do céu. Aí você fala assim, meu pai. E aí,
para piorar a situação, olha o que está escrito no próximo. E dividiu-se com ele de noite. Ele, os seus criados, e os feriu. Então, além de ele ir com 318, ele ainda divide o grupo. Ele divide o grupo. E ainda, além de dividir o grupo, ele continua seguindo os caras à noite. Aí você fala assim, ó, o cara está entendendo o que Deus está falando, cara. Ele está começando a entender, porque ele não ficou preocupado que era 4 reis. Ele não ficou preocupado que era 4 reis contra 5, entende? Então, ele simplesmente foi encarar os 4 reis. E aí ele pegou 318, dividiu no meio, metade foi pegar 2 reis e a outra metade foi pegar outros 2 reis. Fala, Su, e depois tem o Severo aí. Su? Ou é essa antiga da Su que está com a mão aí? Ah, então a Su não tem. Fala, Severo. Olha, e ainda lembrando ainda que eram, como que se diz, não eram guerreiros, né? Não, era servo. Então era servo, era carpinteiro, era pedreiro. Pedreiro não tinha, mas vamos dizer, era pastores de ovelha, enfim, pessoas que não tinham qualificação na guerra. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que a força da fé fez que eles ganhassem a batalha. Isso é maravilhoso. Só uma observação, obrigado. Show. E aí, sabe, eu sei que está lá na frente, mas eu até anotei aqui, né? A diferença de Abraão para Saul, né? Porque se você for ver em 1 Samuel, do capítulo 15, do verso 18 e o verso 19, você vai ver uma diferença muito prática desses dois. Depois você lê lá, porque eu já estou aqui no limite, já passei aqui uns 4 minutos. Mas depois, se você quiser, 1 Samuel, anota aí, 1 Samuel capítulo 15, verso 18 e 19, né? Aí você vê a dependência do Abraão de Deus, né? A dependência, porque você vai ver que o rei Saul, ele tem uma situação muito parecida, mas tem uma atitude diferente, né? E aí a gente vê que o Abraão e esses criados dele, no verso 16, olha lá, ó, verso 16, e tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Olha o 17. E o rei de Sodoma saiu ao encontro do Abraão, depois que ele voltou a ferir o Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei, né? Agora, essa parte, irmãos, é maravilhoso. Essa parte aqui, eu quero até gastar um pouquinho de tempo aqui, e graças a Deus a gente já está chegando aqui, né, avançado, vai aparecer esse nome. E aí, olha o que está escrito, ó. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, né? E aí você fala assim, rapaz, da onde está saindo esse Melquisedeque aí do nada, rei de Salém, né? E a gente fica pensando tanta coisa, né? E aí é a forma que a gente vê que Deus, ele mantém a direção daqueles que ele seleciona. E aí você vê que esse Melquisedeque, ele vem e traz justo o quê? Pão e vinho. Pão e vinho. Se você vê, ele é o rei de Salém. Então, se você for ver esse Salém, é o rei da paz. E o rei da paz traz para Abraão pão e vinho. Por quê? Esse rei da paz, o Melquisedeque, ele já está trazendo aquilo que Jesus vai oferecer na última ceia, que já é o pão e o vinho. Olha como que Deus, já aqui no começo da Bíblia, já está dando spoiler lá no final, né? O quanto que esse Deus é maravilhoso. E olha o que o Melquisedeque fala para o Abraão, ó. Ele diz assim, ó, e abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo,
o possuidor dos céus e da terra. Olha o 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Agora, olha aqui, ó. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Eu quero tomar isso aqui um pouquinho de tempo, porque a gente olha assim, fala assim, mas ele deu o dízimo de tudo o quê? Nessa época, existia um tratado de guerra, e o rei vencedor, ele tinha direito a tudo que era dos outros reis. Então, como Abraão pegou de volta e venceu esses 4 reis, então, na verdade, Abraão ele está trazendo de volta os bens dos 4 reis, mais os bens dos 5 reis. Ele está trazendo 9 bens, né? Do lado de cá. Aí. 9 bens, ok? Desses reinos. E aí, pela lei, é dele. Mas olha a atitude do Abraão, ó. E o rei de Sodoma disse para Abraão, o verso 21. Olha lá, verso 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me somente as pessoas, porque foi levado até as pessoas, e os bens fica para você. Olha o que o Abraão falou. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Olha como Abraão começou já a acreditar na promessa do Deus na vida dele. Ele falou, não quero nenhum cadarço de sandália de você, para você lá na frente não falar quem me enriqueceu. E olha o 24. Salvo tão somente os jovens, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que foram comigo. Então, ó, esses homens que foram com ele é quem? O Ener, o Escol e Manri. E este que tomem a sua parte. Então, ele falou assim, ó, eu não quero que por direito é meu. Mas eles lutaram comigo, se eles quiserem dar o que é direito deles. Né? E aí você vê a providência que Deus também teve com ele. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor até o Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ó, Deus é a própria recompensa do Abraão. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e mordomo da minha casa é o meu herdeiro. Ele criava um camarada chamado Eliezer. Né? Disse mais Abraão, eis que não me tem dado os filhos, e eis que nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo que não será este o teu herdeiro, mas das tuas entranhas vai sair este que é o teu herdeiro. Então o levou para fora. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse, assim será a tua descendência. Aí a gente olha e vê o quanto que esse Deus é top, né? Ele esperou anoitecer, e aí chama o Abraão, e o Abraão vai lá fora e olha, e ele vê aquelas estrelas e faz, não, é assim que é a tua descendência, né? Então, é maravilhoso você ver como que Deus ele trata a gente dentro da nossa individualidade, né? Uma observação aqui, obrigado, Xandão. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, ou rei da justiça. Meler quer dizer rei, e Tzedek significa justiça em hebraico. Né? O ato de trazer pão e vinho é extremamente simbólico. O pão e o vinho eram símbolos de hospitalidade e comunhão. Pão representa sustento e vida, enquanto o vinho está associado à alegria e mais tarde na Bíblia é ligado ao sangue de Cristo como a aliança da humanidade, conforme Mateus 26, 28. Então você vê que rico que é esse Deus, que abençoador que é esse Deus. E aí agora a gente entra no último capítulo, que a gente agora vai numa lapada só para fechar, né? Deus promete um filho a Abraão. E aí começa
aquilo que a Su estava comentando lá atrás, né? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse o Senhor Jeová, que me há de dar, pois ele falou dos 100 filhos, e aqui a gente entra no verso 5, né? Que ele leva fora, não, peraí, verso 6, por favor. Isso. E creu Abraão no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Então, Abraão simplesmente bate o martelo, ele bate o martelo, e para isso agora Deus é a justiça, e ele só acredita nisso. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus. Então, olha o que está acontecendo agora. Deus está identificando para o Abraão agora que ele é aquele que falou com ele lá atrás. Olha a conexão ficando cada vez mais forte. E diz assim, ó. Tirei de Ur dos caldeus para dar a terra que vai herdar. 8. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Aí ele diz assim, ó. Toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma pomba, uma rolinha e uma pomba. E trouxe-lhe todos estes e partiu ao meio, cada parte, e colocou uma de frente para a outra. Mas as aves ele não partiu. Irmão, isso aqui tem bastante coisa para falar, mas eu acho que eu vou ter que marcar um dia para a gente trabalhar algumas questões, né? Essa questão dessa oferta, né? Ele pega e faz isso, mas você vê que as aves ele não parte. Isso aí tudo tem um significado, né? Tudo isso aí tem um significado. E ele diz assim, onde nós estamos? No 10. No 10. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Então, olha o que acontece. Isso aqui, os urubus começavam a querer vir, porque eles viram que estava lá a oferta, né, colocada. Você vai ver, não vai dar para aprofundar muito, mas eu vou até aqui para ficar mais tranquilo. Então, assim, ó, você vai ver que Abraão, quando ele oferece a oferta, ele corta ao meio. Só que você vai ver que mais para frente um pouco, você vai ver... Obrigado, Cláudio. Você vai perceber que depois é cortado na garganta para tirar o sangue para oferecer, né? Então, aqui ainda é uma oferenda de uma forma diferente, né? Mas, Ale, por que Deus está matando animal, né? Por que Deus está permitindo matar animal? Porque, irmãos, lembra quando Caim mata Abel, que tem a questão do sangue que cai na terra? E aí ele fala assim para o Caim: o sangue do teu irmão que caiu na terra está clamando por mim. Então, toda vez que o homem peca, agora tem derramamento de sangue. Se eu não estiver enganado, Gênesis capítulo 2, verso 21, se eu não estiver enganado. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Gênesis capítulo 2, verso 21. Deixa eu ver se eu não estou enganado. Não, esse aqui é outra coisa, não é isso, não. Deixa eu ver se é o 3. É o 3. É o 3:21. Olha aqui, ó, 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então, você está vendo? Ó, aqui está tratando da expulsão. Ó, o capítulo 3 é a queda é a tentação e a queda. Capítulo 3, verso 21. Obrigado, Cláudio. Olha lá, ó, e o Senhor Deus fez para Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então, tá vendo? Ó, eles estão sendo expulsos de onde aí? Eles estão sendo expulsos do Éden. Eles estão sendo expulsos do Éden. E aí, olha o que acontece. Antes de eles saírem, Deus vai dar roupa para eles.
Por quê? Porque o Adão fez roupa de pele, de folha de figueira. E agora o mundo é hostil. O mundo agora é hostil. Entende? Então, Deus está fazendo roupa para ele. E está fazendo roupa do quê para ele? Deus está fazendo para ele a roupa de um cordeiro, pele de um cordeiro. E aí a gente depois vai ver que o cordeiro de Deus é que tira o pecado, né? E aí quando você olha Jesus morrendo na cruz, Jesus foi crucificado nu, né? Ou aquelas figuras europeias mostram que ele tinha tipo de uma fralda. Mas se você ler um pouco mais sobre Jesus, você vai ver que a crucificação tinha que expor a vergonha. E qual era a vergonha que expunha? Crucificando nu. Então, por que Jesus morre nu naquela cruz? Porque no capítulo 3, verso 21, o cordeiro é sacrificado para fazer o quê? Para trazer a pele, para fazer a roupa para o Adão e para Eva. Agora o cordeiro de Deus morre nu na cruz. Você está vendo as conexões como são fortes? Olha que maravilhoso que é isso, né? E aí a gente avança e diz aqui, né? No verso 11, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele, né? Ô, Cláudio, essa mão aqui é antiga ou é atual? Hã? Acho que o Murilo quer falar. Ok, manda lá. Com licença, então, o senhor estava falando sobre o cordeiro, né? Tem uma cena na série The Chosen que quando o João Batista ele está sendo, como eu posso dizer, eles matam ele com a guilhotina, Jesus Cristo é retratado como um cordeiro na frente dele. Aí ele fala que ele entra em um casamento com Cristo e aparece um cordeiro antes da guilhotina cortar a cabeça dele. Eu não cena. entendi. Tem uma parte na série do The Chosen que Jesus é retratado como cordeiro na hora da execução de João Batista. Que na hora que a guilhotina vai cortar a cabeça dele, ele fala que ele entra em um casamento com Jesus Cristo. Aí aparece um cordeiro na hora que ele vai ser executado. Entendi. Então, assim, é que The Chosen é legal pra caramba, inclusive eu assisto também. A gente só tem que tomar alguns cuidados, que tem uma hora que entra a liberdade poética, né? E aí Sim. A gente tem que saber separar. Por isso que eu falo sempre assim, ó, na dúvida, vai pela Bíblia, ok? Não, sim, é que o senhor tinha dito do cordeiro, aí eu lembrei da representação que eles tinham feito com Maravilha. Cristo. É um lance que marca, eles fazem isso para marcar mesmo, para chocar, para ficar gravado na sua cabeça. Mas sim, é maravilhoso, é isso aí. E aí olha o verso 13. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Você está percebendo isso aqui, gente? Ó, Deus está falando para o Abraão que ele vai receber um filho, que ele vai ser pai de uma grande nação, a promessa vai toda se cumprir, mas o povo que vai ser dessa descendência vai ser de dura serviço. E, eles vão ser afligidos por 400 anos. E aí, isso aí vai calhar exatamente com Êxodo 32:9. Enquanto o Cláudio procura Êxodo 32:9, é quando ele vai ser escravo. Ele vai ser escravo em Êxodo 32:9. Abre o Severo aí, que eu acho que ele tem alguma fala aí. Você vê, né, nessa linha de pensamento aí, a nação não tinha nem se completado. Não, eles nem são tribos. Eles nem são tribos. Eles não são nem 12 tribos ainda. Então, e Deus já mostrou, já falou a escravidão que ia ter da multidão dos hebreus. Olha aqui o verso, 32:9. É o conjunto total. Olha lá. 32:9.
Olha lá. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é povo de dura serviço. Ou seja, aqui em Abraão, Deus está falando assim: Abraão, eu vou te dar essa promessa, cara, mas esse povo é muito duro. É muito duro esse povo, cara. Né? É um povo muito duro. E aí você começa a ver essas coisas, né? E você olha assim e você fala assim: meu Deus, que doideira, cara, que doideira, que doideira. Porque Deus está cumprindo uma promessa, mas já está falando para ele, né? E aí olha o verso 14 lá do 15, né? Do Êxodo, do Gênesis 15, verso 14. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza. Olha aqui, ó, Deus está falando que agora eles vão sair com uma riqueza gigante. E aí você pega Êxodo 11, 2, e você vai ver que o Moisés dá uma ordem para o povo. Pede para o seu vizinho o que vocês quiserem, pede ouro, pede prata, que eles vão dar. E aí o povo sai pedindo, e sai de lá do Egito montado na carne seca, né? Olha aí, ó, 11, verso 2. Ó, fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho e a cada mulher sua vizinha, jarros de prata e joias e ouro. Você está vendo? Ele está falando isso aqui atrás, mas isso já vai ocorrer lá na frente. É como se Deus falasse assim, ó, vocês vão ficar desempregados um tempão, mas lá na frente eu vou dar um bônus para você. Né? E aí a gente avança para o 16, verso 16. Olha lá, ó. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E aí ele continua, e sucedeu que pelo posto o sol houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra desde o rio do Egito, que é o Nilo, até o grande rio Eufrates. Então, veja, olha no verso 17 de novo, ó. Ele diz assim, ó, e quando o sol se pôs, tá vendo? Houve escuridão e um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou pelo meio das metades. E aí o 18 diz, naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência. Então, ó, aqui é uma aliança com Abraão, que você vai ver que é com sangue. Lembra da aliança com Noé? A aliança com Noé foi o arco, lembra? O arco da aliança. Agora aqui com Abraão, olha aqui, ó, é uma aliança de sacrifício, tá vendo? Ó? Então você começa a observar essas coisas e aí vai adiantando, né? O conhecimento vai aumentando. E aí o verso 19, ele vai falar dos povos daquele lugar, né? De todos eles, desses jebuseus e tudo mais. E assim a gente acaba, né? Com essa aliança feita de Deus com Abraão, aonde depois vai entrar os filhos dele. Ó, mesmo assim avancei 25 minutos. Eu estou trabalhando para a gente ficar entre 1 hora e 15, né? Na outra eu quase consegui. Hoje eu já passei 10 minutos. Mas, assim, eu estou feliz porque eu estou me esforçando, estou tentando, e eu sei que vocês também estão me ajudando aí, né? Mas, no fim, vai dar tudo certo. Cláudio, eu vou pedir só, antes de você soltar o Severo, para você colocar o logotipo aí, porque, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção nesse logotipo, que quando o Cláudio soltar os vídeos, tá vendo, ó? Olha aí, ó, o Cláudio está mostrando com a flechinha aí, ó, o escravo de Cristo, tá vendo? Com Alexandre Silva. Então, vai sair isso daí. E quando sair isso daí, os vídeos vão tudo para aí. Porque nós estamos tendo dificuldade de colocar os vídeos dentro dessa plataforma, né? Então, o Cláudio vai fazer alguma coisa aí que eu não sei o que é, e vai ser esse logotipo aí, tá vendo? Ó, o escravo de Cristo. E aí, nesse escravo de Cristo, a gente vai pôr tudo aí. Fala, Severage. Bom, considerações finais.
Eu gostaria de só tirar a dúvida sobre o arco da aliança que foi feito com Noé. Seria o arco-íris? Sim, com certeza. Sim. Só que esse Outra. nome arco-íris Não os é isso. egípcios querendo tomar posse, do mesmo jeito que tem esse grupo aí que de hoje em dia que quer tomar posse do arco-íris também, né? Mas o Tá bem. arco-íris, na verdade, é o arco da aliança, né? É Certo. o arco da aliança de Deus com os homens. E ele não é só metade, não, ele é inteiro. Eu já Ele é falei para o inteiro. Cláudio que eu vou mandar um vídeo de um paraquedista que saltou e viu ele inteiro. E eu vou mandar para o Cláudio, e quando sair o Escravo de Cristo, ele vai colocar lá e vocês vão ver que lindo Perfeito. ele visto inteiro. Perfeito. Outra é Não Esquecido Peleg. Guarda aí, que você vai ver. Tá Você bem, vai ver bem. que esses nomes a gente vai encontrar tudo no caminho. Entende? Perfeito. Nós vamos encontrar no caminho e vocês vão ver que várias vezes eu vou falar assim, lembra desse cara aqui que eu falei lá atrás? E aí vocês vão começar a lembrar. Por isso que eu peço para vocês marcarem, porque quando eu falar já está tudo registrado lá, você só vai saber do que nós estamos falando. Perfeito. Belezinha, Perfeito. pessoal? Olha Aqui, ó. aí, Severado. É isso que eu falo. Porque aí depois, gente, é legal você anotar no seu caderno, na sua Bíblia. Ó, minha Bíblia é assim, ó, é tudo escrita, galera, ó. Minha Bíblia é tudo escrita, ó. Entendeu? Por quê? Porque às vezes você quer falar com alguém e aí é legal a sua Bíblia estar registrada. Ó minha Bíblia, ó, cara, ó. Entendeu? E fora Dá isso, pra eu pegar tenho as um pouco pra anotações tudo, porque é legal você saber, porque você vai se encontrando, entendeu? Você vai se encontrando e você começa a achar as conexões. Vocês vão ver que quanto mais a gente avança, você vai falar, opa, não, mas teve isso aqui lá atrás. Entende? E é o gostoso que você começa a compreender a palavra de Deus. E eu louvo a Deus que isso aí não é coisa minha, não é o Cláudio, não é o Xandão que está dando essa moral, tudo. É o Espírito Santo que vai abrindo o seu entendimento para você compreender. Glória a Deus. Porque não adianta eu ficar falando. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. É por isso que eu só leio aqui e eu te dou referências da Bíblia. E quando não for da Bíblia, eu vou fazer igual eu fiz na história do Abraão. Eu vou falar assim, ó, isso aqui não está na Bíblia. Porque aqui a gente trabalha com vocês com a verdade. Belezinha? Belezinha. Cláudio, Belezinha. obrigado por hoje. Xandão, obrigado pelo suporte aí no feedback. Obrigado vocês que estiveram participando, quem falou, quem não falou, né? Obrigado todo mundo aí. E, ó, a semana que vem, do Gênesis 16 ao 20, ok? Gênesis capítulo 16 ao 20. Nós vamos começar a tratar da história que a Su falou, que é a Agar, né? A concubina lá que ele arruma lá, a egípcia. Ok? Ok, deixa eu fazer uma ressalva. Já deu show de bola aí. Já pega pesado nessa leitura, vai, sabe, ler um pouquinho na semana, ou ler tudo, depois reler, porque aí é legal, porque vai começar a ficar na sua cabeça. E o Espírito Santo vai te dando estratégia. Belezinha? Belezinha. Deixa eu fazer só uma pergunta só. Pergunte. Para a próxima semana, eu já Boa vou noite, estar Murilo. já vou estar em casa, na verdade, que eu estou aqui no Brasil por esses dias. Certo. E a próxima semana eu vou estar em Portugal, que é 4 horas de diferença. É isso mesmo? Eu penso que sim, porque já tive pessoas de Portugal, Severo, que deu às 6 horas até. Isso é 6 horas Ilha da Madeira, lá o pessoal lá das ilhas. Mas é 6 horas para frente ou para trás, Severo? É para frente, né? Ixi, então hoje tá meia-noite. Vai ser meia-noite. Meia-noite. Isso. Vamos ver se a gente consegue aí participar aí. Mas para de antemão, muito instrutivo. Quero agradecer grandemente a oportunidade de estar aí participando. E só agradecer a Deus e exaltar o nome do Senhor. Amém. E tudo é pela honra e pela glória de Deus. Amém, filho. Manda um beijo para a mãe. Amém. Aí. Tá? Manda um beijinho para ela sim, tá bom? Deus abençoe aí a todos e vamos ver se na próxima eu estarei por aí. O mesmo dia, correto? Tudo igual. Tá bem. Só alinha perfeito. a hora. Tá bem. Me manda o link que eu vou me achando e assim que é.
Tá bom, fica com Deus, filhão. Deus abençoe todos. Amém. Tchau, tchau. Obrigado. Maria, obrigado por hoje, Maria. Deus abençoe. A Tieme, não teve nenhuma pergunta, Tieme? Tchau, Obrigada, pastor. Estou aqui Tranquilo? quietinha, só escutando. O pessoal que tem que sair, pode sair, fica tranquilo, não precisa ficar preocupado, não, tá? O que foi, Tieme? Estou aqui quietinha, só escutando. Mas e aí, pegou bem hoje? Sim, tá muito bom, Ale, muito bom mesmo. Muito obrigada, viu? Glória a Deus. Manda um beijo no meu velho Noi. Pode deixar. Um beijo, boa noite. Boa, boa. Boa noite, pastor. Boa noite, minha flor. Manda um beijo pro meu sobrinho aí também, pro Luquinha. Maria Ah, das beijo. Graças, você conseguiu. Fiquei tão feliz de você conseguir, nego. Conseguiu? Ah, ela tá sem som. Tá sem som. A Maria das Graças, Cláudio, tá sem som. Alô, tá ouvindo? Tem um botãozinho aí, ó, esse botãozinho, que tem um microfone cortado. Aperta ele que ele volta ao normal. Cláudio? Não tenho como, Ale. Ah, é ela? É ela. Ah, é no seu... Aê, agora foi, pode ir. Conseguiu? Eu que agradeço, consegui. Ai, que bom. Deu... Não teve nenhuma pergunta, tá tranquilo? Estou tranquilo. Tá. Por É que é enquanto, bastante ainda não tem informação. pergunta, não. Ainda estou digerindo. É bastante coisa, né? É bastante coisa. É bastante coisa. Mas, ó, se tiver, pode mandar, não tem problema nenhum. Se eu demorar um pouquinho, só tenho um pouquinho de paciência, mas eu vou responder, tá bom? Tá bom, fica Porque com às Deus. vezes viu? a gente vai na semana e, opa, mas e isso aqui? Aí pergunta, né? Uhum. Tá bom? Tá bom, fica Um com beijo, Deus. meu anjo. Fica com Beijo. Deus. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau.